saúde, tá? Eu já vou começar a gravar aqui a palestra, ela vai ficar disponível lá no YouTube, tá? Para todo mundo. Depois, assim que eu terminar a palestra, eu vou colocar lá no canal e disponibilizo lá nos grupos, e aí todo mundo vai ter acesso, tá bom? Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá? Por mais uma palestra que o senhor vai prestigiar aqui com a gente. Então, muitíssimo obrigado por isso. Eh, Vamos ter alunos de novo de LEM, de repente algumas pessoas de fora da faculdade também. Para todas as pessoas, a gente vai disponibilizar os certificados. Eh, os certificados, o link do Fóruns vai ser disponibilizado nos grupos da faculdade, tá? Eh, de repente, as pessoas que são de fora, que entraram pelo Instagram ou pela página do Face da faculdade, ou algum jeito assim, é simplesmente solicitar, tá? Que aí a gente vai disponibilizar o link do fórum para vocês conseguirem fazer o cadastro e a gente conseguir gerar o certificado de vocês, tá bom? Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês, mais uma vez. Professor, agora é com você, tá bom? É, Agora, vamos que vamos. Beleza? Professor, beleza, muitíssimo obrigado mais uma vez. E agora é com o senhor. Beleza? beleza. Raiber, muito obrigado. Eu agradeço ao Raiber pela iniciativa de organizar essas palestras, né? Ele abriu o canal lá e tá. Isso é muito importante porque a gente mostra um pouquinho, traz palestras diversificadas e mostra que a ciência é algo bastante importante e que mudou o mundo, moldou o mundo em que nós vivemos, certo? Então, a ideia dessas palestras é isso, e mostrar que o ponto de vista das ciências exatas, da engenharia, das ciências que estão na base da engenharia, matemática, física, e como que isso mudou o mundo. Então, a palestra hoje eu vou falar um pouquinho do ponto de vista da física, quais foram os avanços é, na área de saúde. As pessoas leigas geralmente costumam falar, os avanços da medicina. Beleza, então esses tais avanços da medicina, eles em partes foram promovidos por físicos, por engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, por químicos, matemáticos, por uma série de, de conhecimentos. Então, o conhecimento é interdisciplinar. Então, embora hoje na palestra eu vou falar um pouquinho da física, mas nós vamos ver que tem várias pessoas aqui, várias formações, e que utilizam a física para criar equipamentos e maneiras de facilitar os diagnósticos e tudo mais na área de saúde. Pois bem, então, para aqueles que são de fora, eu sou o professor Alain, eu sou formado em física, como bem falou o professor Raiber, me formei na UFSCar, e formei em Química também, na Unifran. Fiz mestrado em Engenharia de Materiais e fiz doutorado em Ciências. Ambos, tanto mestrado quanto doutorado, foi na USP de São Carlos. Então, vamos lá à nossa palestra. Então, o tema da palestra hoje é Física e os avanços na saúde. Então, nós vamos começar falando da seguinte coisa. Opa, a visão. O que tem de avanço nessa área? Como que a ciência contribuiu para facilitar a vida do homem? Pois bem, então vamos lá. A física da visão. Aqui nós temos um desenho de um olho humano. Aqui nós temos, aonde está o meu cursor, é o cristalino. O cristalino é uma lente natural que nós temos, certo? Aqui eu tenho um farol, certo? Esse farol emite luz e esse mesmo farol está sendo visto aqui no fundo do olho. Então, como o olho tem um comportamento de câmara escura e a luz se propaga em linha reta, o que acontece? Esse raio de luz se propagando em linha reta, ele vem aqui para baixo. Esse raio de luz aqui de baixo se propagando em linha reta, ele vai lá para cima. Então, com isso, nós temos a figura invertida no fundo do olho, lá na retina. Então, um olho normal, ele forma a imagem exatamente no fundo, lá na retina. Pois bem,
Agora, veja o caso de olhos que têm algum defeito na visão. Por exemplo, a miopia. Então, aqui eu tenho o olho de um míope aqui em cima, eu estou mostrando com o cursor. Eu tenho uma rosa, esse olho está visualizando essa rosa. Veja que a rosa está aqui, ela não está na retina, ela está um pouco para frente do meio do olho. Ela está invertida, mas como ela não está na retina, esse sujeito aqui não vai enxergar essa rosa nitidamente, certo? Ela foi invertida, mas eu posso, para eu lembrar, míope, começa com M, meio do olho. Então, a imagem está se formando lá no meio do olho. Quando isso acontece, esse cara tem dificuldade para enxergar objetos longe. Como que isso pode ser corrigido? Com uma lente. Aqui nós temos uma lente, que a borda dela é grossa, porque se eu olhar aqui esse lado, se eu fizer um círculo aqui, ó, eu vou ter uma esfera de um lado e uma esfera do outro lado. Isso é uma lente esférica. Essa lente, como ela é divergente, o que ela faz? Ela abre os raios de luz. Então, a luz proveniente da rosa, o que acontece? Os raios delas abriram, então, ao invés da imagem se formar no meio do olho, a imagem foi jogada lá para o fundo, lá na retina. Então, agora, esse sujeito aqui, que tem um olho míope, quando ele coloca esse tipo de lente de borda grossa, nota que a borda da lente é grossa, quando ele coloca esse tipo de lente, corrige, ele passa a enxergar normalmente. Se ele for ao ponto de ônibus, precisar pegar o ônibus, ele vai conseguir ler lá longe o ônibus chegando com facilidade. Então, isso mudou e muito a vida dos míopes. Outro defeito da visão é a hipermetropia. A hipermetropia é aquele sujeito que tem dificuldade para enxergar de perto. Então, o cara pega o livro para ler, alguma coisa para ler, e você vê que ele estica o braço e coloca lá longe, para ver se ele consegue enxergar as letras. Porque de perto ele tem dificuldade. Um olho normal, gente, cerca de 25 centímetros de distância do olho, se você colocar um livro, você lê perfeitamente, sem forçar a vista, sem nada. Já o hipermétrope, ele não consegue enxergar, fica tudo embaralhado, certo? Então, o que acontece? No caso do hipermétrope, a rosa que está aqui, ela é formada fora do olho, certo? Então, como é fora do olho, está fora da retina. Eu tenho que formar a imagem na retina, lá no fundo do olho. Como formou fora, ele não vai enxergar bem, certo? Mas só que nós podemos corrigir isso. Então, como que isso é corrigido? Com a lente. Também, ó, se eu pegar essa lente, ela é uma lente esférica também. Se eu propagar, eu tenho uma esfera para um lado e uma esferinha para o outro lado, um círculo, eu posso desenhar. Então, a correção, se eu olhar a borda dessa lente, ela tem a borda fina. Isso é um tipo de lente convergente, ela faz os raios convergirem, fecharem antes. Então, como eles fecham antes, ao invés da imagem se formar fora do olho, olha a imagem aqui se formando dentro do olho, no fundo do olho. Então, nota que dois problemas de visão foram corrigidos com lentes. Agora, vejam só o seguinte: tem um problema de visão que acomete bastante gente, que é o astigmatismo. Então, no caso do astigmatismo, aqui eu tenho um olho normal, a luz entrando, o ponto focal vai ficar lá, basicamente lá na retina. O que acontece? Quem tem astigmatismo, a córnea tem bastante rugosidade. Então, quando a luz entra, certo? Os raios de luz não são paralelos, eles começam a desviar um do outro. O que isso acarreta? Múltiplos pontos focais. Então, ao invés de eu ter um único ponto focal, um único ponto para a imagem se formar, eu vou ter mais do que um. Aqui, no caso, nós estamos tendo 3 pontos. Então, essa imagem fica distorcida. Tá vendo a letra A aqui toda distorcida? Então, o cara que tem astigmatismo, se o grau for alto, ele enxerga assim, embaçado, tanto para perto quanto para longe, certo? Ah, ok. E como que a gente pode resolver o problema dessas pessoas? Então, para quem tem astigmatismo, a gente resolve isso usando esse tipo de lente aqui, ó. Lentes cilíndricas. Ela é formada aqui como se fosse, eu faço um recorte no cilindro.
Então, esse tipo de lente é capaz de corrigir o astigmatismo, diferente da miopia ou da hipermetropia, que são lentes esféricas. Gente, para quem estudou no ensino médio, tal, física, deve ter visto, feito cálculos com lentes esféricas. Porém, com lentes cilíndricas, não. Os optometristas, que é quem faz as lentes para corrigir, tem alguém com o microfone aberto. Eu peço, por favor, se pode fechar. Os optometristas fazem os cálculos para corrigir a visão. Então, no caso do astigmatismo, lente cilíndrica, beleza? Então, aqui eu mostrei, só para a gente começar a ver, 3 casos de defeitos da visão e que prejudicam muito. Aqui, gente, olhem só o seguinte fato. Eu tenho aqui a imagem borrada, como o cara que tem astigmatismo vê uma criança sentada brincando e aqui o povo na rua, ele vê tudo embaçado. Aqui embaixo a gente tem uma mesa onde o cara que tem miopia, ele está enxergando as letras no jornal, só que longe está tudo embaçado, ele tem dificuldade para ver longe. No segundo quadrinho aqui embaixo, na mesa do café, o jornal está com as letras todas embaçadas. Só que lá longe já está mais nítido. Esse cara é o hipermétrope. Ele tem dificuldade para enxergar de perto, mas para longe ele vê. E aqui no terceiro quadrinho, eu tenho o cara que tem astigmatismo. Ou seja, o jornal está embaçado aqui para perto e lá longe também está embaçado. Então, aí você fala, ô Alan, ok, eu vou tirar desse quadro, gente, só um pouquinho, porque eu fico olhando para essa imagem e me dá até tontura. Então, eu imagino que vocês também venha dar tontura. Eu vou voltar um quadro aqui, tá? Então, o que isso mudou o mundo? Imaginem o seguinte, gente. Ó, os primeiros fotos, desenhos que nós temos de pessoas usando óculos são por volta do ano de 1300. São monges italianos, então já tem alguns desenhos desse pessoal usando óculos por essa época. Só que, segundo os relatos mais antigos e lendas, quem começou a desenvolver essa tecnologia foram os árabes. Então, eles começaram a conseguir fazer vidro e depois eles começaram a conformar as lentes para corrigir os defeitos da visão. Tanto que a forma como nós enxergamos os objetos, hoje, a teoria que nós temos, em parte, vem de um árabe chamado Al-Hazen. Então, Al-Hazen diz que a luz bate no objeto, reflete e vem em direção ao nosso olho. E assim nós enxergamos aquele objeto, que ele é uma fonte de luz secundária. Uma lâmpada que está emitindo a luz naquele objeto é uma fonte de luz primária. Então, isso é por volta do ano 1000. Então, os árabes já tinham isso em mente e nós seguimos isso até hoje. Então, eles começaram com essas ideias e depois os italianos se apropriaram disso e a gente já começou a ver pelo ano de 1300 gente já usando óculos. Gente, olha a revolução que isso trouxe. Uma pessoa que tinha uma miopia alta, um astigmatismo, essa pessoa jovem ainda, ela estava fora do mercado de trabalho, não podia trabalhar, não podia constituir família. Como que ela ia constituir família, se fosse do sexo masculino, por exemplo? Que ele não era capaz de prover essa família numa época que era o homem que provia, né? Não conseguia prover, porque como é que ele ia trabalhar sem enxergar? Hoje, isso é facilmente resolvido. Você coloca um óculos, vida normal. Isso não é uma deficiência. Mas o óculos tira qualquer deficiência nesse sentido. Mas naquele tempo, quando não tinha isso, o cara estava inutilizado, uma mulher mesmo. Como que ela ia cuidar de uma casa, fazer comida para o marido? Isso eu estou falando, gente, há 1000 anos atrás, 800 anos atrás, né? Não estou falando agora, né? Então, nessa época, quando as mulheres ficavam mais em casa, né, há muito tempo atrás, então, como que ela poderia, nesse tempo, fazer comida, cuidar das crianças sem enxergar? Era algo bastante difícil. Então, esse essa ciência que se chama óptica, com essas técnicas de calcular essas lentes, permitiu que essas pessoas tivessem vida normal. Então, eu começo aqui a palestra falando dessa primeira introdução das ciências físicas para melhorar a saúde das pessoas, para melhorar a saúde das pessoas. Vou passar pelo aquele slide que dá agonia, né? E vou falar agora de
um pouquinho sobre formação de imagens. Mas antes de entrar em formação de imagens, como que isso se dá, eu vou falar um pouquinho bem sucinto sobre radiação eletromagnética. Caramba, o que aconteceu aqui? Saiu do... Alguém assumiu o controle aí e sumiu a apresentação, gente. Desculpa. PowerPoint carregando. Perdão, um instante. Deixa eu... Não. Caramba. Perdão, saiu, não sei o que aconteceu aqui, ó. Alguém entrou e carregou outra coisa. Perdão, gente, só um segundo. Eu vou reabrir e voltar da onde eu estava falando. Me perdoe. Não sei o que aconteceu. Então vamos lá. Eu vou voltar da onde eu estava. Aonde eu estava. Eu ia falar um pouquinho sobre radiação eletromagnética para depois eu começar a falar sobre as imagens, que são bastante importantes para diagnóstico clínico. Os médicos utilizam bastante essas imagens. Isso mudou a medicina. Isso mudou o modo de diagnosticar doenças, mudou a previsão de cirurgias e tudo mais. Só que para a gente entender isso um pouco mais claramente, eu vou falar de modo bem sucinto, eu prometo que não vai ter cálculo, não vai ter nada, bem sucinto sobre o que é radiação eletromagnética. Então vamos lá, radiação eletromagnética é a emissão de energia por meio de ondas ou partículas. Então aqui eu tenho um núcleo atômico, um átomo qualquer. Nesse núcleo atômico eu tenho elétrons eu tenho prótons e nêutrons, perdoe-me. Né? Aqui é um núcleo, eu tenho prótons e nêutrons. Quando ele desintegra, é um átomo pesado, então ele está desintegrando, está se quebrando em outras partes menores. Esse núcleo atômico ele pode emitir partículas alfa, que aqui se eu tiver uma folha de papel, ele fica retido, não atravessa a folha de papel. Eu posso ter uma partícula beta, que ela já é capaz de atravessar uma folha de papel, sai do núcleo atômico também. Eu posso ter um raio-x que passa uma folha de papel, atravessa os humanos, tem um tipo de radiação, uma ondazinha, certo? E ele para no aço. Se tiver uma parede de aço, chumbo, ele para ali. Raio gama, que é uma radiaçãozinha que sai também dessa desintegração, quando o átomo se quebra em vários pedaços, sai raio gama, e esse raio gama ele é capaz de atravessar até o aço e tem que ter uma parede grossa de concreto para conseguir segurá-lo. Pois bem, isso é radiação. Então, uma das formas de se obter radiação, certo, é quebrando átomos. Quando eu quebro esses átomos, eu posso obter radiação. É uma das formas, certo? Tem mais, ok? Então, vamos lá. Vou mostrar outra. Por exemplo, no caso dos raios-x, a gente mostrou quando um átomo se quebra, ele pode produzir raio-x, raio gama e várias partículas, né? Alfa, beta. Agora, quando eu quero gerar apenas raio-x, esse aqui é feito no caso do raio-x para imagens, que nós fazemos quando tem alguma fratura, alguma coisa nos ossos, você faz raio-x, certo? Então, como que é feito? A gente tem aqui um catodo, certo? Uma parte positiva, um catodo e um anodo, certo? O que acontece? Eu tenho elétrons saindo de um em direção a outro, saindo dessa pecinha em direção a essa pecinha. Quando esses elétrons vão chegando aqui, os elétrons são partículas minúsculas. Para aquele que não é da área de ciência, de engenharia, que tem gente que está assistindo a palestra, mas que não é, né? Então, imagina que nós, tudo no mundo, só vou fazer um breve, é formado por átomos, certo? Esses átomos podem formar coisas maiores, que são as moléculas, só que eu posso pegar esses átomos e quebrar. Quando eu quebro esses átomos, lá dentro eu posso ter prótons e nêutrons no núcleo, e ao redor, circulando, eu tenho elétrons, certo? Então, esses elétrons, quando são desacelerados, ou seja, freados, esses elétrons emitem raio-x.
E é assim que se produz raio-x para fazer a imagem de um osso quebrado, por exemplo. Então, olha só, quando a gente fala de radiação, eu fiz esse parênteses no raio-x especificamente, porque nós vamos precisar e vamos falar bastante de raio-x. Mas nós temos um espectro eletromagnético, várias radiações. Alô? Temos várias. Gente, por favor, tem alguém com o microfone, obrigado. Temos várias radiações, certo? Aqui tem um exemplo. Onda de rádio é um tipo de radiação. Microondas é outro tipo de radiação. Eu coloquei essa figura, porque essa figura é ilustrativa. Olha só o seguinte: quando eu penso no infravermelho, que está aqui em vermelho, ó, eu tenho uma onda. Aqui está o pico da onda, aqui está o outro pico da onda, certo? Quando eu penso no micro-ondas, só apareceu o pico. Nesse intervalo, não tem como aparecer o outro, porque essa onda é muito grande. Ou seja, ela é maior do que a do infravermelho. Então, a microonda é um tipo de radiação eletromagnética. O que que ela faz? Ela aquece. Em casa, a gente tem um forno de microondas que é capaz de aquecer a comida. Como? Essa radiação ela faz com que as moléculas de água que tenha na comida vibrem e com isso elas aquecem devido a essa vibração. Elas ganham energia e liberam calor com isso, certo? Se eu pensar na onda de rádio, não aparece nem um pico, porque ela é maior do que a microonda. Se eu olhar a luz visível, ó, tem vários picos, ó, aqui nesse intervalozinho. Ela já é menor do que o infravermelho. Gente, só uma coisa, isso aqui está ampliado, tá? É um zoom. Ultravioleta, que já é uma radiação que pode causar câncer de pele, tem ultravioleta A, ultravioleta B, um penetra mais profundamente e um mais superficial à pele. Ou seja, os picos dela, ó, esse pico aqui está mais perto, ó, do que esse aqui. Então, esse tipo de radiação ultravioleta, ele pode causar câncer de pele. Outra radiação, raio-x, nota que os picos já são bem menores, certo? Então, essa radiação, quando ela entra em contato com as células, ela pode causar defeito na replicação dessas células e gerar câncer, se o cara for submetido bastante. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso, tá? E aqui eu tenho um raio gama que ele é bem menor do que o raio-x. Então, eu coloquei algumas radiações, eu expliquei como que a gente poderia obter raio-x e raio gama com a desintegração de um núcleo atômico. Falei um jeito alternativo de obter raio-x. Essas outras aqui eu não vou comentar, mas é importante a gente saber para entender. Tudo é radiação eletromagnética. Só que o que que elas têm de diferente? Esses picos aqui, ó, quando vai diminuindo. À medida que eu passo luz visível, ultravioleta, vai diminuindo. Só que todas essas radiações, a velocidade que elas se propagam pelo espaço é de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, a velocidade da luz. Ou seja, a velocidade da luz é a velocidade das ondas eletromagnéticas, tá? Todas elas. A diferença está nisso, ok? Então, nós vamos falar um tanto de raio-x e um pouquinho de raio gama, tá? Para a gente mostrar como que forma imagem, como que faz isso. Então, isso é radiação. Com base nisso, eu vou falar de exame de imagem de raio-x, certo? Então, olha só, quando eu falo no raio-x, quais são os benefícios dos raios-x? A radiografia. A radiografia, ela permite o quê? Realizar diagnósticos por imagem. Tecidos e fibras musculares são atravessados pelos raios-x, enquanto os ossos absorvem essa radiação. Então, o raio-x é uma foto só que você tira, um instantâneo. Quando esse raio passou, ele passa através dos tecidos moles, certo? Só que os ossos, como tem cálcio e o núcleo é pesado do cálcio, ele absorve a radiação. Então, com isso, você consegue formar imagens. Pois bem, com base nisso, só para a gente ter uma ideia como que a ciência entrou nisso. O cara que percebeu que os raios-x existiam e que fez a primeira radiografia no mundo foi esse cara aqui, ó, Wilhelm Conrad Röntgen. Esse cidadão fez isso no dia 22 de dezembro de 1895. Esse cara, ele estudava lá, ele tinha um tubozinho
com gás dentro, tipo uma lâmpada, chamava ampola de Crookes. E essa ampola, ele ligava isso numa pilha, numa diferença de potencial, e ela emitia uma luminosidade, né, ali, ficava brilhando. Só que esse cara, sem querer, ele percebeu, por acaso, que lá no escritório dele, ele era professor na universidade, professor de física, né? Ele percebeu que tinha um papel que ficava fluorescente quando ele ligava essa ampola de Crookes. O papel ficava fluorescente, começava a brilhar. Ele desligava, o papel parava de brilhar. Esse papel, ele era pintado com platino cianeto de bário. Não sei porquê, nem ele sabe porque isso estava lá. Só que isso é um material fluorescente e ele percebeu que isso estava brilhoso. Então ele falou, cara, tá saindo alguma coisa aí dessa ampola que a gente não vê, não é visível a olho nu, mas isso está influenciando as coisas. Ele resolveu pegar isso que saía dessa ampola e sensibilizar uma chapa fotográfica. Para sua surpresa, ele viu que formava a imagem na chapa fotográfica, só que você conseguia visualizar os ossos. Então, aqui tem a foto da esposa dele, chamava Anne Röntgen, esqueci o que, Röntgen, e aqui é a aliança dela. Então, a primeira radiografia tirada foi da esposa do Röntgen. Ele fez isso no dia 22 de dezembro, cerca de menos de 2 anos, isso já era utilizado na medicina em longa escala, certo? Já começou a usar, porque isso aqui foi uma descoberta revolucionária para a medicina, certo? Esse cidadão foi o primeiro cara a ganhar o Prêmio Nobel de Física em 1901. E a ele foi atribuído um título de doutor honoris causa de medicina. Embora ele não era médico, mas foi atribuído esse título na Universidade de Wurzburgo, certo? Então, porque ele, de certo modo, ele deu um impulso positivo na medicina, com a radiografia. Olha só o seguinte, se você pensar no século XIX ainda, quando tinha a guerra, o cara tirava a perna, fraturava em várias partes, o que se fazia? Cortava a perna fora, para evitar que gangrenasse. Então o cara amputava a perna, certo? Com o raio-x, o médico consegue ver como quebrou, se dá para colocar no lugar, o que faz, e assim, um monte de gente que poderia ser amputado, deixou de ser amputado, certo? Aqui tem uma chargezinha, uma brincadeira, que os cirurgiões antigamente eles não tinham o prestígio que tem hoje, né? Porque quando a gente pensa em cirurgia até o século XIX, de cada 3 pessoas que realizavam uma cirurgia, 2 morriam, só uma sobrevivia. Então, as cirurgias eram realizadas e tinha um auditório, gente que ficava vendo ali, era meio que um circo, né? E hoje não, a gente sabe que isso aqui o pessoal pode contaminar, o cara aqui que está suscetível. Não é assim que se deve fazer uma cirurgia, mas até o século XIX era assim que era feita. Então, nota só uma coisa: um monte de gente que vocês conhecem que caiu de moto, que quebrou o braço em 3 lugares, 4 lugares, quebrou a perna, o cara fez uma radiografia e o ortopedista conseguiu colocar isso no lugar e recuperar o braço, essa perna. Se fosse 150 anos atrás, possivelmente seria amputado. Então, isso trouxe uma revolução quando a gente fala de diagnóstico, porque permitiu enxergar os humanos, as pessoas, não só as pessoas, como animais, os seres vivos, por dentro, sem precisar cortar, certo? Então, foi o primeiro tipo de exame por imagem, foi o raio-x. E ele mudou. Então, os diagnósticos com raio-x, eu tenho aqui as figuras, por exemplo, eles permitem o médico fazer um diagnóstico de pneumonia. O diagnóstico de pneumonia, lógico, gente, não é só com raio-x. Tem todo o conhecimento técnico do médico. Quando ele pede o raio-x, é só para ele confirmar se alguma parte do pulmão está cheia, certo? E tem mais coisas, não é só isso. O raio-x auxilia o médico, certo? Ele não decide, não é a decisão do médico, tá?
Então, olha só, nesse caso aqui, ó, o pulmão tem esse formato aqui, era para estar simétricozinho, bonitinho do outro lado. Aqui embaixo é mais escuro, tá? Beleza, é normal assim mesmo. Acho que é o coração aqui, esse pedaço aqui. Então, o que que acontece? Aqui era para estar escuro, tem uma mancha branca aqui, ó. Ou seja, esse pulmão tá cheio. A infecção, possivelmente, pneumonia. Então, isso auxilia o médico naquilo que ele auscultou ali, isso aqui auxilia ele tomar a decisão. Opa, vamos passar um antibiótico, fazer o tratamento, que aí é o médico que sabe como fazer, certo? Então, ausculta com estetoscópio. Também é uma invenção física. Foi o Galileu, se eu não me engano, que inventou o estetoscópio, certo? Então, olha só outra coisa aqui, ó. Uma fratura, o cara consegue perceber. Osteosporose. Ó, essa mão aqui, ó, tem umas partes pretas aqui no osso. Então, significa que tem pouco cálcio. Então, parte do raio-x está passando ali, então isso dá indício de osteoporose. Aqui, ó, nós temos um derrame pleural. Ou seja, aqui essa parte do pulmão era para estar simétrica igual a essa. O pulmão fechou. O cara teve um derrame. Eu tenho um colega que teve um derrame desse, é uma dor violenta. Então o médico falou: opa, não está aparecendo aqui. O que é que acontece? O pulmão fechou, auxilia o médico a tomar decisões. Se a gente olhar, ó, tá vendo esse pedaço aqui? É o coração, ó. Aqui tem um coração normal, ele desse lado aqui, ele forma isso aqui na radiografia. Se eu olhar aqui, ó, o coração está aumentado. O cara que tem doença de Chaga, tudo, o médico com a radiografia, ele já começa a perceber, opa, seu coração está aumentado, tal. Então, isso auxilia demais. Mudou a medicina. Aqui, ó, uma criança engoliu uma moeda. O cara tirou um raio-x, conseguiu perceber isso. Gente, ó, eu tenho uma tia aqui que ela foi tirar um raio-x agora, no final do ano. E ela não tirou o brinco. O radiologista lá, o cara fez o raio-x, aí ela levou para um médico lá que era iniciante ainda, ele falou, nossa, tem alguma coisa na garganta? Peraí, aí ele foi conversar com outro médico mais experiente, né? Aí o médico falou, não, rapaz, isso aqui é o brinco, possivelmente quando ela tirou o raio-x, ela não tirou o brinco, então estava aparecendo o brinco na garganta dela, beleza? Então, você tem que tirar essas partes de metal quando for fazer um raio-x, senão aparece e pode enganar. Se o cara não for experiente, ele pode interpretar errado a imagem, beleza? Mas qualquer médico já uma quantidade boa de experiência, ele lê isso aqui com o pé nas costas. Outro exame de imagem, eu resolvi colocar junto, porque às vezes a pessoa fala, raio-x, eu fiz uma radiografia. E uma tomografia? Qual é a grande diferença entre uma tomografia e uma radiografia? Gente, a tomografia a gente costuma dizer que é a evolução do raio-x. A tomografia é um exame que ele é interessante. Quando os primeiros foram feitos, o que ele faz? Ele emite raio-x, a radiação, ela registra várias radiografias, são capturadas no interior do cara, da pessoa, certo? E depois um computador reconstitui essas várias radiografias e várias camadas e faz uma imagem 3D. Mas as camadas, em várias profundidades, são todas feitas com raio-x. Só que não é num procedimento desse, não é tirado um único instantâneo. São tiradas centenas de radiografia. O computador junta aquilo e forma a imagem. Só para a gente ter uma ideia, quando eu falo centenas de radiografia, são tirados em torno de 600. Os tomógrafos modernos, acho que já é da 7ª geração de tomógrafo, são tirados em torno de 600 fotografias, radiografias. E dali consegue-se formar a imagem. Mas nota, qual é uma vantagem da tomografia? Nota que aqui tem esse disco e é vazado lá atrás. Então, tem pessoas que têm claustrofobia, que não conseguem entrar em lugares fechados. Então, para você fazer um exame de imagem com a pessoa que é claustrofóbica, que passa muito mal se entrar num lugar fechado, a tomografia já consegue realizar. Porque a gente vai ver mais para frente que outro exame de imagem ele é fechado. Então, para quem é claustrofóbico, meu Deus, não entra naquilo de jeito nenhum, certo? Então, isso aqui funciona. A primeira geração era só 180 graus, tirava várias radiografias no ângulo de 180 graus.
Agora os modernos tiram em 360 graus a radiografia e a gente consegue ter imagens em cima dessas várias radiografias. Pois bem, isso aqui foi inventado por volta de 1973. E rapidamente, esses caras que inventaram isso foram reconhecidos, porque isso começou a ser usado em larga escala na medicina. Porque assim como o raio-x, a radiografia, lá em 1900, começo de 1900, mudou, certo? Isso aqui veio modificar mais ainda, porque agora você conseguia ter imagens mais nítidas em 3D até de partes moles. Porque como você faz várias camadas de raio-x, você consegue visualizar partes moles, não só osso, certo? Então, os caras que inventaram isso aqui, é esse cara aqui, Alan Cormack, já falecido, e esse outro, ó, Godfrey Hansfield, certo? O Alan era físico, o Hansfield era engenheiro eletricista, era um engenheiro. E eles, por conta dessa contribuição à área de saúde, eles foram galardoados com o Prêmio Nobel de Medicina. É de Fisiologia ou Medicina. Eu vou chamar Prêmio Nobel de Fisiologia, tudo bem? De 1979. Cerca de 6 anos depois da descoberta deles, eles já ganharam esse prêmio e foram reconhecidos. Por quê, gente? Isso veio a somar no diagnóstico. Então, agora, por exemplo, aqui está o coração e aqui é o pulmão, certo? O cara tá vendo essa bolinha aqui, ó, que não era para ter, ó, que do lado de cá não tem. Isso aqui, câncer de pulmão. Aqui está o crânio. O cara tá vendo essa massa aqui, ó, lá de dentro, lá do cérebro. Opa, tem alguma coisa aí. O médico que é mais experiente, ele conhece as partes do cérebro, ele sabe, opa, o que está errado, o que não está. Aqui nós só estamos mostrando a imagem, porque aí todo o resto dessa imagem para frente é ato médico, é o médico que sabe analisar, sabe? Ele estuda para analisar. É onde a ciência e a engenharia para. Porque, gente, a ciência, de certo modo, ela cria leis, mecanismos, como as coisas funcionam. E a engenharia, ela vem pegar essas leis e transformar em coisas práticas. E muitas vezes essas coisas práticas, para o conforto da humanidade, podem ser criadas ou por cientistas mesmo, como físico, ou químicos, ou algum matemático, ou, na maior parte das vezes, é criado por engenheiros, como o caso do tomógrafo, tem um engenheiro eletricista aí que chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Então, as imagens agora permitem, no caso do médico, diagnosticar câncer, que com raio-x não dava, sem cortar o cidadão, certo? Analisar dentro do cérebro da pessoa sem corte algum. Isso foi extremamente revolucionário para a medicina. Isso foi muitíssimo importante, gente, certo? Eu vou mostrar para vocês um outro tipo de exame, só para a gente criar uma diferenciação. Porque, olha só, nós vimos que formação de imagens por raio-x é um instantâneo, uma foto só. Quando eu tenho tomografia, ela é feita com raio-x também. E o que ela faz? Só que são cerca de 600 fotos. O computador pega essas 600 radiografias e monta a imagem tridimensional, certo? Pode montar a imagem de partes moles e tudo mais. Pois bem, uma outra técnica que surgiu depois é a ressonância magnética. Ela também permite enxergar com nitidez dentro do corpo humano sem precisar fazer nada, cortar, entrar lá dentro, nada. Só que a ressonância magnética, o aparelho é muito mais caro do que o tomógrafo. Para realizar esse tipo de exame, para ligar o equipamento, ele consome muito mais energia, é muito mais caro ter um equipamento desse, certo, do que um tomógrafo. Um tomógrafo é um tipo de equipamento que, se eu não me engano, eu vi no site do Ministério da Saúde, toda cidade acima de 70 mil habitantes tem um tomógrafo. Se não tem é porque está quebrado, mas deveria ter, certo? Já um aparelho de ressonância magnética, não. Aí já são em centro especializado, é muito caro, certo? Então já é algo um pouco mais difícil. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a ressonância magnética, ok?
para a gente diferenciar, porque às vezes a pessoa fala, qual a diferença de raio-x e tomografia? A gente sabe. E qual a diferença entre tomografia e ressonância magnética? Tá? Então, para eu saber a diferença, primeiro eu tenho que saber o que é. Então, vamos lá. No caso da ressonância magnética, o que ela faz? Como que ela funciona? Então, eu vou explicar. Aqui está um sujeito deitado, ele entra lá dentro de um tubo fechado. Então, para quem tem claustrofobia, isso aqui é complicado, certo? Esse tipo de exame. É mais recomendado a tomografia, né? Porque o cara não consegue ficar num ambiente fechado. Não consegue, quem é claustrofóbico. Mas vamos lá, como que se faz isso? O sujeito entra aqui dentro e o que acontece? A ressonância magnética, na verdade, é uma propriedade física que alguns elementos têm, que alguns átomos têm. Então, o que é isso? A ressonância aqui, no nosso caso, ela mapeia, ela vai olhar para os átomos de hidrogênio que tem nas moléculas de água. Vocês, até quem não é da área de ciência, já deve ter ouvido. A fórmula da água, H2O. Então, cada molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, quando a gente vai fazer uma ressonância magnética, a gente olha para o hidrogênio que tem nas moléculas de água. Então, o que a ressonância faz? Ela mapeia a posição das moléculas de água que existem em diferentes densidades em vários tipos de tecido do nosso corpo, ou do que seja que você está fazendo, qualquer ser vivo aí. Então, o aparelho ele cria um campo magnético no organismo para que os núcleos dos átomos de hidrogênio se alinhem e formem pequenos ímãs. Eu vou explicar isso aqui agora. Vou botar um desenho aqui para explicar. Olha só o seguinte, como que é isso? O cara liga um campo magnético. Quando você entra dentro dessa máquina, ela faz um barulho. Plum, liga o campo. Certo? Eu já fiquei com uma máquina dessa, fazer um exame, e ela faz um barulho. Fica o cara lá atrás. Certo? O que acontece? Essa figura A, vamos mostrar o que acontece. Aqui eu tenho, estou mostrando com o cursor, várias setinhas que estão em várias direções. Certo? Elas não estão apontando todas para a mesma direção. Então, o magnetismo que nós temos aqui, se anula. O que acontece? Quando você coloca o cidadão dentro daquela máquina, tem um campo magnético, alto, é gerado. O que acontece? Esses átomos de hidrogênio, ou seja, o próton deles, porque o átomo de hidrogênio é o átomo mais simples que tem. Ele é formado por um próton e um elétron girando ao redor dele. Se você pensasse aí, para quem não é da área de ciência, o sistema solar só tem o Sol, que seria o próton, e um único planeta girando ao redor desse Sol, que seria um elétron. Tá? Então, o átomo de hidrogênio, quando eu coloquei o campo magnético, liguei, todos os prótons se alinham para a mesma direção. Ok? Quando isso acontece, esses prótons começam a girar. E aqui ocorre, eu tenho uma ampulheta de precessão. É o nome que o pessoal dá, que trabalha com ressonância magnética. Eles começam a girar, mas todos apontando para a mesma direção. Ok? Então, eu alinhei todo mundo na mesma direção. O que acontece? Como que eu vou gerar o sinal agora, a imagem? Eu vou, associado a esse campo magnético que alinhou todos os átomos de hidrogênio, certo? Eu vou jogar uma radiofrequência, uma frequência de rádio, certo? Então, lembra que quando a gente viu falar de radiação eletromagnética, a onda de rádio era um tipo de onda também, era radiação eletromagnética. Então, o cara joga um sinal de rádio numa frequência chamada frequência de Lamour, e essa frequência tomba. O que é? Tá vendo aqui, o cone de precessão? O que acontece? Quando eu jogo essa radiofrequência, ele tomba 90 graus. Quando ele tomba, ele perde energia. O que ele faz? Ele emite um sinal de rádio. Esse sinal de rádio ele é capturado por antenas e ele é transformado em imagem.
E assim a gente consegue mostrar lesões em qualquer órgão ou qualquer tecido. Então a ideia é essa: liga o campo magnético, alinha todo mundo para o mesmo canto, como se fossem pequenos ímãs. Alinhou todo mundo, eu jogo um sinal de rádio, ele tomba aqueles caras em 90 graus. Quando tomba eles em 90 graus, tombar, eu estou falando, é girar 90 graus, tá, gente? Desculpa o meu português, tá? Português nordestino. Então, gira 90 graus, certo? Ele emite um sinal de rádio. E esse sinal de rádio é que é transformado em imagem. E é assim que se formam as imagens por ressonância magnética nuclear. Gente, para gerar esse campo magnético, consome uma energia lascada. É caríssimo essa máquina. Mas ele produz imagens belíssimas do interior do corpo humano, certo? Ok. Os caras, quem inventou esse trem aí, essa tal dessa ressonância magnética? É, quem estuda física nuclear, o pessoal, eles chamam isso ressonância magnética nuclear. A gente que trabalha com imagem na área de saúde é ressonância magnética, né? Então, isso foi inventado por esses dois caras, ó, Peter Mansfield e Paul Lutherbourg. Eu não sei pronunciar, que é meio francesado isso aqui, né? O Peter, ele era físico e o Paul era químico. Então, só para a gente ver, eu estou falando do ponto de vista da física, mas usando a física aqui, as ideias, as bases da física, nós temos físicos, temos químicos, engenheiro elétrico, nós vamos ver que tem engenheiro mecânico, pessoas que utilizam esses procedimentos de física para criar e elaborar coisas que facilitem e melhorem o conforto das pessoas, e no caso nosso aqui, que facilite os diagnósticos e que melhore a área de saúde. Então, esses caras, eles foram premiados com o Prêmio Nobel de Medicina também, de 2003. Então, para quem não sabia, quem ganha Prêmio Nobel de Medicina não é só médico. Nós já vimos aí físico, químico, engenheiro elétrico que ganhou esse prêmio de medicina, tá? Então, esses caras inventaram esse trem aí, então eles manjavam de física e química nuclear para chegar nesse trem. Aqui, para chegar nesses dados, nós temos a amostra. Aqui tem o pescoço, a vértebra aqui, ó, já unindo com o crânio aqui em cima. Aqui essa é uma imagem de ressonância magnética de pescoço. Aqui nós temos uma de tornozelo. Ó a perfeição da imagem. E aqui embaixo nós temos o crânio. Tem até a órbita dos olhos aqui. Certo? Permite esse tipo de imagem. Aí alguém vai me falar assim, ô Alan, e qual que é melhor? É a tomografia ou é a ressonância magnética? Ressonância magnética, gente, isso aí é algo que o médico vai decidir, porque depende de cada cliente, paciente, depende do tipo de doença, o que ele quer enxergar. Primeiro, como eu já falei, se o cara for claustrofóbico, ele não consegue entrar numa máquina de ressonância magnética, tem que fazer uma tomografia nele. Por exemplo, quem tem qualquer parte de metal no corpo, o cara quebrou o braço e o pessoal coloca metal, né, para unir, fica com metal, ou o pessoal que tem marca-passo, que tem qualquer parte metálica no corpo, não pode fazer ressonância magnética, certo? Então o médico vai analisar o que ele quer e também, dependendo da doença, tem algumas coisas que são visualizadas melhor com a ressonância magnética e outras com a tomografia. Tem coisa que a tomografia que mostra melhor, tá? Então, o médico que vai analisar, dependendo da especialidade dele, o que ele quer ver, como ele quer ver e o que vai ser melhor. Então, não tem aqui uma coisa melhor. Ambas são importantíssimas e mudaram a medicina, tanto que os três, a radiografia, a tomografia e a ressonância magnética, os três inventos ganharam o prêmio Nobel, certo? Porque são extremamente importantes. Então, daí para frente, é o ato médico. Vou só dar um exemplo aqui. Eu escrevi, para uma pequena reflexão, a laparotomia exploradora. O que é isso?
A laparotomia exploradora era o nome que se dava quando um ser humano era operado para ver o que tinha de errado por dentro. Então o cara estava sentindo muita dor, então o médico abria ele, certo? Para ver o que tinha. Porque não tinha imagens internas. Antes do tomógrafo, antes da ressonância magnética, não tinha como fazer isso. Então o cara abria para ver o que tinha dentro. Hoje, com esses exames de imagem, o diagnóstico fica muito mais preciso. Então o cara sente uma dor, o médico faz a imagem, ele começa a analisar, ó, tal órgão está fora do padrão. Então ele consegue analisar para ver o que ele vai fazer. Então, a laparotomia exploradora deixou de ser usada, graças a esses exames de imagens que foram aí desenvolvidos por pessoas da área de ciências e engenharia. Mas, falando da ressonância magnética nuclear, ela é importante na análise de doenças neurológicas, ortopédicas, abdominais, cervicais e cardíacas. O teste, ele pode, com isso aí, detectar até esclerose múltipla, mas aí é o médico que tem que ver o que ele quer ver, como ele quer ver, tudo, né? Eu mostrei lá um desenho do câncer, né, de pulmão, que dava para ver, não foi nesse, foi na anterior, né? Então, dependendo do que quer ver, o médico indica um ou outro, dependendo da especialidade dele. Mas ambos são extremamente importantes. Não tem, esse é melhor do que aquele. Até a radiografia, agora a radiografia não serve mais? Não, é extremamente importante. O cara cai de moto, a primeira coisa que faz é uma radiografia. Não é isso? Então, ó, ok. Gente, só para não perder, para não separar, eu falei um pouco de visão, como que a ciência atuava para melhorar a vida do homem, no caso da visão, e agora eu estou falando dos diferentes mecanismos de formação de imagens que auxiliam nos diagnósticos na área de saúde, certo? Então eu vou falar de um aqui que se chama PET scan, PET, certo? Ou seja, tomografia por emissão de positrons. Eu coloquei, condensei tudo junto, esses exames de imagens, certo? Então eu falei de visão, vou falar dos exames de imagem, e logo na frente eu falo de outro tipo de contribuição, tá? Então, esse cara aqui já funciona diferente dos outros. Nós vimos que os dois primeiros, a radiografia era raio-x, nós vimos que a tomografia era com raio-x, só que ao invés de uma única radiografia, o cara tira até 600 para formar uma imagem tridimensional. Depois nós vimos que a ressonância magnética funciona diferente. O cara joga um campo magnético que faz todos os hidrogênios virarem para o mesmo lado. Depois ele joga uma onda de rádio que gira esses caras que estão tudo para um lado. E no que gira, eles perdem energia, um sinalzinho de rádio que eles emitem, esse sinalzinho de rádio é capturado e com isso forma a imagem, no caso da ressonância magnética. No caso do PET scan, eu vou falar aqui, ele é interessante, ele é diferente, porque ele envolve uma ciência que foi desenvolvida na década de 30, certo? E que o cara que bolou essa ciência, com 32 anos, ele também ganhou um prêmio Nobel, só que na área de física e não em medicina, e eu acho que nunca passou pela cabeça dele que isso viesse a ser usado na medicina, mas é. Então, antes de chegar nesse cidadão, vamos falar um pouquinho, definir o que é o PET scan, que ele consegue também fornecer imagens do interior do corpo humano. Então, olha só o seguinte, no caso do PET scan, o que ele utiliza? Utiliza glicose ligada a um elemento radioativo. Isso é injetado no paciente. Então, o paciente que vai fazer essa análise, meu sogro fez esse exame aqui, injeta, fica um tempo ali, umas 2 horas, com essa glicose. Porque a glicose é um açúcar, é um monossacarídeo, é energia pura. Então, as células, o que ela pega primeiro? Esses açúcares, a energia do açúcar, certo? Então, ela pega essa energia para ela continuar trabalhando, certo? Então, o que a ideia aqui partiu do seguinte?
o cara injeta glicose, só que essa glicose que ele está injetando no paciente, ela pode ter flúor, ou pode ter oxigênio, rubídio, tem mais outros elementos. Cada um aqui é dependendo do que o cara quer ver. Quando o cara quer ver o cérebro, ele injeta esse oxigênio 15, tá? Ok. Quando ele injeta isso, o que acontece? As regiões que estão metabolizando essa glicose em excesso, tais como os tumores ou regiões do cérebro, têm intensa atividade. Então, elas aparecerão em vermelho na imagem do computador. Porque o cara injetou essa glicose, as células tumorais, o tumor é bastante acelerado, então ele vai pegar essa glicose, certo? Então eu vou conseguir formar a imagem dali. O cérebro também é bastante acelerado, tanto que toda a energia que nós consumimos, certo? O nosso cérebro, ele só tem 4% do peso do nosso corpo, só que ele consome de 25 a 30% da energia do nosso corpo. Então, o nosso cérebro queima uma energia lascada, então ele é acelerado. Então, isso aqui, o cara consegue formar essas imagens com essa glicose. Agora, vamos lá. E qual é a ciência que tem por detrás disso? Esse cidadão aqui, que era engenheiro eletricista e matemático, então nota, a gente está falando de contribuições da física, porque estão usando as bases da física. Só que não precisa ser físico, pode ser qualquer formação, certo? No caso aqui do Paul Dirac, que é o nome desse rapaz aqui, ó, o Paul Dirac, ele elaborou uma teoria no final da década de 20, e essa teoria que ele elaborou foi na tese de doutorado dele. A teoria previa sobre a existência da antimatéria. Então ele falava de férmions, que são as partículas elementares, e previa que existia antimatéria. Gente, o que diabo é a antimatéria? É o seguinte, você tem a matéria, por exemplo, um próton, um nêutron, um elétron. Quando eu pego prótons, nêutrons e elétrons, eu consigo fazer um átomo, certo? E toda a matéria é formada a partir de átomos, certo? Formam moléculas e tudo mais, e a gente tem milhões de substâncias no mundo a partir disso. Só que esse cidadão, no final dos anos 20, ele previu que se existe a matéria, existe a antimatéria, ou seja, para cada constituinte da matéria, existia a antimatéria que era similar, exatamente igual. E qual era a diferença? Por que não era exatamente igual? Porque elas tinham cargas trocadas, sinais trocados. Por exemplo, o elétron, ele tem sinal negativo, ele tem uma carga negativa. Então, na previsão do Paul Dirac, deveria existir o antielétron, a antimatéria do elétron. A antimatéria do elétron, menos de 2 anos depois que ele defendeu o doutorado dele, foi descoberto que ela existia e se chamava positron. Aqui está representado por um ezinho com sinal de mais. Aqui é um ezinho com sinal de menos, é o elétron. Esse ezinho com sinal de mais, que é o positron, ele é exatamente igual a uma cópia, irmão gêmeo do elétron, só que enquanto o elétron é negativo, o positron é positivo, certo? E por ter bolado essa teoria, e essa teoria permitir dizer que o positron existia, esse cidadão foi premiado com o Prêmio Nobel de Física de 1932. É física quântica, ele estudava física quântica, beleza? Então, olha só, o que acontece? Quando um elétron negativo se encontra com um positron, a matéria se encontra com a antimatéria, elas se aniquilam, ocorre uma aniquilação. Qual é o produto? O que sai disso? Saem fótons, saem raios gama, sai luz, beleza? Depende da energia que entrou aqui. Então, aqui eu representei sai raio gama, certo? Então, essa aniquilação acontece. Matéria encontrou com antimatéria, vira luz, certo? Então, esse cara previu isso, e essa previsão, ele previu, calculou, o positron foi encontrado, o positron realmente existe. Essa reaçãozinha aqui acontece se eu juntar um positron com um elétron, libera fótons, libera raio gama,
deixa de existir matéria, passa a existir só energia, certo? Isso foi provado, esse cidadão foi premiado por isso. Aí, muito tempo depois, certo? Cerca de 60 anos depois, dois camaradinhas, esse aqui, ó, o Edward Hoffman, que é um químico nuclear, e o Michael Phelps, esse aqui não é o das piscinas não, tá? Porque tem um Phelps lá que ganhou um mundaréu de medalha de ouro nadando, né? Esse é outro Phelps. Esse Phelps aqui é matemático e químico, certo? Esses camaradas são os inventores do PET scan, dessa tecnologia, certo? O que que acontece? Eles não foram premiados ainda com o Prêmio Nobel de Medicina, mas possivelmente vão ser também. Não sei, se morrer, aí não tem jeito, né? Mas, porque não é dado a quem morreu. Mas essa é a ciência por trás disso aqui. Agora, olha só o seguinte, vou mostrar para vocês. Isso permite a seguinte coisa, formar esse tipo de imagem. Porque quando o cara tomou a glicose, certo? A glicose veio aqui para o cérebro. O cérebro começou a consumir glicose. Só que essa glicose, quando consumiu, nela tem positrons, tem essas partículas de antimatéria. Consumiu a glicose, ele libera o positron. Só que o positron não consegue andar quase nada. Ele mal foi liberado, ele já encontra um elétron ali próximo a ele de algum átomo vizinho ali do corpo humano. Então, esse positron encontra aquele elétron, aniquila e vira raio gama, vira fótons de luz. E isso é capturado para formar a imagem. Então, os caras conseguiram pegar aquela teoria que parecia super maluca do Paul Dirac e transformar em imagem, transformar em algo extremamente útil para a humanidade, certo? Então, esses caras não foram premiados, mas isso aqui é extremamente relevante, consegue obter imagens tão boas quanto as outros tipos de mecanismos, de exames por imagens, beleza? Então, gente, aqui a nossa palestra, nesse momento, nós falamos um pouco de visão, falamos um pouco dos exames por imagem, como que a física, de certo modo, contribuiu para a saúde. Eu vou falar, a pedido de um amigo, um pouquinho também sobre biomecânica. O que que é isso? A biomecânica, o que que tem de física na biomecânica? Certo? A biomecânica é um ramo da biologia que é usado por fisioterapeutas, biólogos, por educadores físicos, para melhorar o desempenho de atletas, certo? Então, o cara usa física para isso. Então, olha só um detalhe. O que é biomecânica? É um ramo da biologia que se ocupa da aplicação das leis da mecânica a estruturas orgânicas vivas. Então, nós vamos ver, basicamente, principalmente, o sistema locomotor do corpo humano. Então, vamos lá, tá? E como que isso funciona? Olha só o seguinte, a biomecânica, ela usa as leis da física. Por exemplo, leis, eu coloquei aqui as leis de Newton, é usado pela biomecânica. São leis simples, o pessoal vê lá no primeiro colegial, quem fez o colegial aí, todo mundo quase, né? A maioria, não sei se tem alguém de fora, o cara aprende isso. Ah, a primeira lei de Newton, lei da inércia. Um corpo tende a permanecer em repouso e só sai dessa condição se uma força externa for aplicada sobre ele. Beleza? A segunda lei, a lei da dinâmica. A força que é aplicada num corpo, certo? Esse corpo tem uma massa, isso gera uma aceleração. É a lei da dinâmica. Ou seja, esse corpo se movimenta. Então, a partir de tal força, eu tenho uma aceleração associada, ou seja, eu tenho um movimento. A terceira lei é a lei da ação e reação. Ou seja, quando você bate na parede, certo? Você sente o impacto de volta, porque sua mão dói. Então você promoveu uma ação na parede e a reação foi na sua mão. Beleza? Ou seja, a ação está em um corpo, parede, reação está no outro corpo, mão. Então, são pressupostos simples. Isso tem na engenharia, todo engenheiro sabe isso de, de ponta cabeça, né? Isso é usado em biomecânica, certo?
Aí o cara vai usando mais conceitos. Eu coloquei, falei um pouco, só para a gente verificar o que eles aprendem. Outra coisa, o torque, que é utilizado por eles também para melhorar desempenho. Vou citar só isso aqui, as leis de Newton e o torque. Como que é? O que é torque? O torque, nota aqui, ó, eu tenho essa figura em cima, ela está fixa aqui, ó, nesse ponto, e aqui, ó, uma força é aplicada nessa direção aqui nesse plano. Desse ponto fixo até o ponto onde a força foi aplicada, tem uma distância, certo? Então, quando eu aplico essa força, isso aqui, essa esfera vai girar. Ela gira, nós dizemos que nós temos um torque. Vou dar um exemplo mais simples de torque. Por exemplo, quando você vai abrir a porta de casa, você aplica um torque. Você faz uma força, certo? Tem gente que está com o microfone aberto, eu peço por favor para desligar, que está atrapalhando. Então, você empurra a porta está fixa na dobradiça. Aquele é o ponto fixo. E ela gira, você aplica uma força na extremidade, certo? Quando você aplica uma força, tem uma distância entre a dobradiça e o ponto onde você aplicou a força. Isso gera um torque que faz essa porta girar, certo? Se você for aplicando essa força perto da dobradiça, quanto mais perto você for chegando da dobradiça, certo? O que vai acontecendo? Você vai ter mais dificuldade para empurrar essa porta, beleza? Porque você vai ter que fazer muito mais força, porque a distância diminuiu. Então, quando eu falo de torque, eu falo da força que é aplicada, mas a distância que essa força tem até o ponto fixo. Então, partindo desses conceitos, certo? O pessoal na área de saúde utiliza isso para aplicar em organismos vivos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho em mecânica, esse braço mecânico aqui, ó, ele pode se movimentar, girar aqui, ó, eu tenho um torque. Se eu colocar um peso na extremidade dele, ele vai estar sujeito a um torque, porque eu tenho uma força para baixo, certo? Ele vai ter que fazer força para esse braço não descer. E essa força depende aqui, ó, tem uma distância até o ponto fixo também. A gente pode fazer uma analogia disso com o braço humano. Então, dá para o cara calcular o torque e, por exemplo, o cara consegue achar qual grupo de músculo precisa fortalecer entre os grupos. Aí, o pessoal que entende de anatomia humana, que entende bem de biologia, eles conseguem identificar e ver que grupo de músculo precisa ser trabalhado. Beleza? Então, e aí usando princípios físicos, você vai calculando o torque, vai vendo, no caso aqui, para aumentar a força do bíceps, do cidadão, do bíceps, né? Você vai calculando ali, de acordo com aquele torque, o quanto que melhorou, todos os grupos musculares. Então, é feito um estudo em cima disso, gente. Isso mudou o esporte. Só para a gente ter uma ideia, isso não é tão antigo, isso é razoavelmente recente. Ainda no final do século XIX, só para a gente ter ideia, um fotógrafo, Muybridge, ele foi o primeiro cara a tirar fotos de cavalos correndo, animais, de pessoas em movimento. Ele tirava várias fotos que conseguia reproduzir o movimento. E isso permitia estudar o movimento, a cinemática do movimento. Então, em biomecânica, o pessoal estuda essa cinemática do movimento para corrigir posicionamentos, para melhorar a musculatura. Você consegue muito avanço com esses conhecimentos. O conhecimento da biologia, em primeiro lugar, e depois a física auxiliando como suporte a esse conhecimento que você tem em biologia. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui uma aplicação de biomecânica, o cara tem aqui, ó, biomecânica nos 100 metros rasos. Aqui tem um gráfico que é trechos de 20 metros, e isso aqui é a velocidade em metros por segundo. Velocidade em metros por segundo. Então, o cara tem, no primeiro trecho, ela chegou a 7 metros por segundo, depois ela se estabilizou, certo? Aqui no gráfico em preto, é antes do cara passar pelo treinamento.
Aí eles verificaram qual era o desempenho, quais eram as velocidades que o cara desempenhava. Aí eles começaram a fazer um treinamento específico para determinados grupos de músculo. E aí no gráfico tracejado acima, a gente vê que já está mais em cima, porque o desempenho melhorou, aumentou, certo? Então os caras fazem estudos de velocidade, aceleração, e aí eles vão vendo que grupo de músculo eles conseguem melhorar para melhorar esses parâmetros. Então, biomecânica modificou o esporte, modificou a Olimpíada. Ou seja, o cara que ganhou a primeira medalha de ouro nos 100 metros rasos, ele corria quase 12 segundos, né? Você pega o cara que ganhou o 100 Bolt, o recorde dele é 9,63, se eu não me engano. 9,63 segundos. Isso é muita coisa, né? Antes da glicose quebrar no organismo do cara, o cara já chegou no outro lado, né? Então esses avanços são permitidos, os caras usam bastante física, com conhecimentos de biologia, para aprimorar o desempenho de atletas. E vou chegar na última parte aqui, gente. Vou falar um pouquinho sobre radioterapia. Certo? Radioterapia também é uma contribuição das ciências, da física, da química para a área de saúde. É muito importante e ela mudou o mundo. Então, o pessoal que tem medo de radiação, fala que radiação é maléfica, do mesmo jeito que a radiação pode ser maléfica, no caso de uma bomba atômica, que foi jogada em Hiroshima e em Nagasaki, no dia 6 de agosto e no dia 9 de agosto de 1945, uma bomba atômica, uma explodiu em Hiroshima, 3 dias depois explodiu em Nagasaki. Morreu 300 mil pessoas em uma cidade, mais ou menos a mesma quantidade na outra cidade. Morreu mais de 500 mil de pessoas com a explosão dessas bombas. Elas emitiram radiação, muito raio-x, raio gama, que para quem ficou perto dessa radiação, aqueles que não morreram com a explosão, tiveram que receber tratamento a vida inteira, porque ficaram sujeitos a tumores, câncer e passar isso para gerações subsequentes, né? Então, do mesmo jeito que a radiação ela pode ser maléfica, ela também pode ser benéfica. Então, a gente já viu aqui que o raio-x, a gente consegue fazer imagens que permite o médico abrir o cidadão e não ficar olhando o que tem lá dentro. Ele vai certo, sabendo o que vai fazer. Então, aqui no caso da radioterapia, a gente usa basicamente raio-x também, e às vezes usa raio-gamas também. Usa algumas partículas para tratar tumores. Então, a radioterapia utiliza radiação para eliminar células tumorais. Existem dois tipos de tratamento. A teleterapia, que é uma radioterapia externa. O cidadão deita lá e o raio-x, vamos supor que ele está sendo tratado com raio-x, vai exatamente, é posicionado naquela região onde está o tumor, certo? Então, é medido, o cidadão vai lá, o paciente, eles medem certinho, coloca, antes de começar o tratamento, coloca o cara na maca, fazem as medidas, marcam no corpo do cara, deixa marcado, ele não pode apagar aquilo ali, certo? Pelo menos a primeira vez. E quando ele vai fazer a primeira sessão, os caras têm o dimensionamento, onde vai colocar ele para que a radiação incida basicamente naquele local, beleza? A outra é a braquiterapia. A fonte radioativa fica bem próxima ao tumor. Se for um tumor interno, o cara põe uma fibra ótica, alguma coisa lá dentro, para jogar a radiação lá no tumor mesmo, tá? Então, olha só o seguinte, por que eu estou falando isso, gente? Porque quando você coloca essa radiação, ela destrói as células boas e destrói as células tumorais. Então, você tem que colocar exatamente no ponto onde está o tumor para você destruir o mínimo possível de células boas. As células boas vão conseguir se reconstituir, se regenerar. As tumorais, não. Elas se desmancham e não se replicam mais, tá? Não fabricam novas células daquela. Então, o tratamento consiste nisso.
joga radiação para matar as células. Então, por isso que tem que ser lá no local. Então, os médicos que fazem radioterapia, eles têm um cuidado enorme com isso, certo? Então, olha só, os feixes de alta energia afetam todas as células do campo de tratamento. As células tumorais não se recuperam, as células doentes são destruídas e param de se reproduzir. As que não são tumorais, elas se recuperam, perdão. Então, aqui tem uma figurinha que mostra, o cara jogou radiação, certo? A célula tumoral, ela desmancha e não consegue mais se replicar, beleza? Então, isso é a ideia. Então, o cara não vai jogar no corpo inteiro porque não tem porquê, tem que ser ali porque acaba destruindo as células boas. Se você jogar muita radiação, você pode gerar tumor também. Então, você tem que jogar no local certo, exato, né? Então, não é algo extremamente simples. Tem todo um estudo de radioterapia. Eu estou mostrando o conceito por trás, como que é feito, né? Mas é lógico que você não saiu dessa palestra, opa, já entendo tudo de radioterapia. Tem mais aprofundamentos, né? Então, a ideia é essa. O cara joga radiação e mata esse tipo de as células tumorais. Na radioterapia, pode ter, aqui eu coloquei algumas fontes de radioterapia. A contatoterapia, qual é o tipo de radiação que utiliza? Raio-X. É uma terapia superficial. Vamos supor, algo mais na pele, sei lá, o cara tem um câncer de pele, alguma coisa assim, o cara pode utilizar isso aqui, né? Eu tô falando isso, gente, chutando que é superficial, que eu não sou médico, tá? Outra, a Röntgen terapia. Röntgen é o cara que inventou o raio-x. Também é raio-x. Ela é uma terapia semiprofunda, certo? Então ela já penetra lá dentro, o cara tem um tumor, sei lá, numa região interna, ele pode usar o raio-x para destruir as células tumorais. Então o cara vai lá, mede, sabe o tamanho do tumor, porque com aquelas imagens que nós vimos, é possível dimensionar, os caras dimensionam o tamanho do tumor e tudo mais, né? Então, com isso, o cara consegue, o médico, ele consegue ir direto ao ponto, em linguagem simples. O outro tipo, uma teleterapia mais profunda, é usado uma unidade de cobalto. O cobalto 60, ele é um elemento radioativo, ele se desintegra e ele libera raio-x e raio gama. Então o cara pega o raio gama e esse raio gama consegue penetrar profundamente, o cara tem um tumor mais profundo, e ele vai lá nas células tumorais e destrói essas células de modo que elas não se repliquem, não se reproduzam. Outro é o acelerador linear. Um acelerador linear, se acelera os elétrons, tal, produz raio-x de alta energia, e você acaba jogando elétrons também, partículas. Com isso, com esse tipo de equipamento, você consegue fazer uma teleterapia profunda também, tratar tumores que estejam mais profundos. Agora, quando o cara vai fazer a braquiterapia, que já é lá, contato direto com o tumor, ele vai usar geralmente raios gamas. Aí, ó, ele pode usar aqui, ó, isótopo radioativo. Quando ele fala de isótopo radioativo, são átomos que se desintegram, que são instáveis e se desintegram. Poderia ser o cobalto, poderia ser outros, né? Ele emite raio gama e ele também emite partícula beta. A partícula beta, gente, é um elétron que sai do núcleo do átomo. Ô, louco, que maluco. Não existe elétron, vocês vão me dizer, no núcleo do átomo. Não existe. O elétron, se eu for pensar, estou pensando no modelo simples, tá? Não estamos pensando em física quântica ou química quântica. Então, pensando no modelo simples de átomo, eu poderia pensar aqui no núcleo, o Sol, e os elétrons giram ao redor, que são os planetas do sistema solar. É a eletrosfera. Então, lá no Sol, que é o núcleo, tem prótons e nêutrons. Só isso. Beleza? Então, partindo desse modelo, se só tem prótons e nêutrons, como é que sai um elétron lá de dentro? Se elétron só tem na eletrosfera.
sai pelo seguinte, gente, porque o nêutron que tem lá dentro, desses isótopos instáveis, esse nêutron ele se quebra, ele se desmancha na reaçãozinha nuclear e ele libera um elétron, um próton e um neutrino do elétron. O próton continua lá dentro do núcleo atômico e o elétron sai fora, escapa do núcleo. Esse elétron que escapa do núcleo é que nós chamamos de partícula beta. Beleza? Essa partícula beta é usada também para matar tumor. Beleza? Ela é uma assassina de tumores. Beleza? Serve para isso também. Tá? Então, essas são as fontes. Então, radioterapia, gente, ou o cara usa raio-x ou usa raio gama para matar tumor. Beleza? Agora, o pessoal pode me perguntar, Alan, você falou só da parte boa, tal, né? Antes de eu falar dos efeitos colaterais. Mas o raio-x e o raio gama, eles podem fazer mal também, não pode? Pode. Se você é um sujeito saudável, tal, e você for muito exposto a raio-x, as suas células podem se replicar com defeito. Em algum lugar aparecer um tumor. Então, por isso, vamos supor, quem trabalha com radiologia, o cara que faz radiografia, quando ele te coloca lá para fazer, por exemplo, uma radiografia de tórax, certo? Ele te coloca em pé, faz a radiografia. Ele entra numa sala que tem uma proteção de chumbo. Ele fica lá de trás dessa proteção. Por quê? O raio-x não atravessa esse chumbo. Então, esse cara não vai estar exposto à dose de raio-x. Aí você fala, pô, mas eu que fiz o raio-x, eu fiquei exposto. E o cara não. Gente, você ser exposto a uma dose de raio-x de tórax, por exemplo, ela tem 0,02 milisievert. 2 centavos de milisievert. Vamos pensar em dinheiro, 2 centavos, certo? É muito baixinha essa radiação, é um número muito baixo. Se a gente pensar na Organização Mundial da Saúde, eles preveem que a radiação que um sujeito deve estar sujeito durante um ano é de 2,4, que já é a radiação natural que a gente toma, né, recebe, mais 1 milisievert. Sievert é a unidade, né? Só que se é 2 centavos, cada chapa de tórax, eu posso fazer 50 no ano para dar esse 1 milisievert. Beleza? Ah, e se o cara ficou muito doente e precisou fazer mais? O médico vai analisar. Se precisar, ele vai fazer, porque o mal que causa, com certeza, o que ele está querendo ver vai causar um bem maior. Então, aí já é um ato médico. O médico que vai decidir. Então, cada chapinha dessa que você faz é 2 centavos. Você tem que chegar a R$ 1 para esse trem começar a te fazer mal. Então, aí você fala, poxa, então fiz uma chapa só, fiz uma radiografia só. Vai daqui 90 dias, não tem mais nada no meu organismo. Mas o cara que trabalha o dia todo com aquilo, ele está sujeito o tempo todo ao raio-x. Então, ele, durante um dia, pode ser que ele faça 50, 10. Vai entrando várias pessoas. Então, ele realmente precisa se proteger, ficar atrás de uma barreira de chumbo, para ele não sofrer as doses do raio-x, porque senão ele pode adoecer. Beleza? Então, ó, tipo raio gama, só para quem gosta de história em quadrinho, o Hulk original, ele era físico nuclear. E houve uma explosão de uma bomba atômica e ele foi sujeito a raio gama. E aí, quando ele ficava bravo, ele virava aquele monstrão grande, verde, forte. No quadrinho e no filme original, os primeiros, essa é a história do Hulk. No novo, não. Ele é um biólogo que faz um soro e vira o Hulk, né? Mas na história original é raio gama, né? Só que não vai pensando, não. Excesso de raio gama danifica o organismo humano. Então, por isso que quando o médico escolhe esse tratamento, a radioterapia, ele sabe o que está fazendo, ele mede o local e vai fazer exatamente naquele local para matar as células do tumor e afetar o mínimo possível as células boas que estão na redondeza, beleza? Então, aí você me pergunta, Alan, então o raio-x e o raio gama
se passar de uma quantidade, pode fazer mal. Sim, pode gerar esses tumores. E luz visível? Luz visível não, é radiação também. Eu enxergo as coisas graças à luz visível, né? Se pensar onda de rádio, também não. Não vai matar. Micro-ondas, também não. Tem vários estudos, tipo, o celular funciona com micro-ondas, né? Tem vários estudos, o pessoal falando, frita o cérebro. Não faz nada, entendeu? Micro-ondas, o máximo que faz é pegar as moléculas de água e vibrar, esquentar. Por isso sua orelha fica quente quando você fica muito tempo no celular. Por quê? O comprimento de onda dela não entra lá na micro-onda para modificar a célula. Ninguém provou que faça isso até hoje, tá? Então, o que é perigoso em excesso, que a gente não pode, raio-x, raio gama e o ultravioleta também, beleza? Só que ultravioleta nós não usamos para quase nada, né? Mas raio-x e raio gama usamos bastante na saúde, tá? Ultravioleta usa também, que eu não escolhi aqui, mas é bem menos do que raio-x e raio gama, beleza? Olha só um detalhe, gente. Com base nisso, o cara que faz a radioterapia, ele pode ter alguns efeitos colaterais. Ele pode ocorrer diminuição da saliva, a boca pode ficar seca. Gente, eu coloquei aqui alguns efeitos, mas não é que todo mundo que fizer isso vai ter. Não. Meu sogro fez radioterapia, não sentiu foi nada. Pode ter outras pessoas que sintam uma quantidade gigantesca de efeitos colaterais. Pode ter outra coisa, aparecer feridas na boca, dificuldade para se alimentar, certo? Pode ter também aumento da coloração da pele na área irradiada, fica vermelho, então às vezes o médico indica para passar um creme na região, a pele pode ficar escamosa. Então, são possíveis efeitos colaterais, dor, dificuldade para engolir, dor de ouvido, dormência, formigamento nos braços, são coisas que podem acontecer devido à radioterapia. Não quer dizer que esses efeitos venham acontecer em todo mundo e todos eles, mas que no fundo a radioterapia ela modificou. Por exemplo, hoje, na atualidade, o câncer de próstata, por exemplo, se ele tiver dentro da próstata ainda, o médico fez o diagnóstico lá, tudo, analisou, olha, cara, tá aqui dentro da próstata. Em boa parte eles tratam com radioterapia, destrói as células tumorais lá dentro e elimina o tumor, o cara fica bonzinho. Se ele descobrir no estágio inicial até intermediário, o cara consegue destruir por ali mesmo, sem precisar fazer cirurgia. Porque quando você abre, faz cirurgia, corre o risco de metástase, de passar para outras regiões, né, do corpo, o câncer. Então, a radioterapia é um meio seguro. Então, aquela coisa, eu lembro que quando eu era criança, eu vi os antigos falar assim: quem vai muito no médico, quem procura, acha. Não sei se vocês já ouviram falar essa história. Gente, quem vai no médico e procura, hoje em dia, e acha no início, é mais fácil tratar, o cara fica bom. Por exemplo, o cara faz PSA todo ano, que é um exame para diagnosticar se tem alguma coisa errada com a próstata. Se alterou, o cara já faz os exames, está no início, faz radioterapia, o cara fica bom. Agora, o cara nunca vai no médico. Quando essa próstata vier a doer, esse negócio já passou para todo canto. Aí não tem mais o que fazer. O médico vai operar, mas vai ser difícil. Então, ir no médico, vá no médico, principalmente você que é homem. Eu sei que tem mulheres assistindo também, mas como eu falei de câncer de próstata, o homem tem medo de ir no médico, não sei por quê, acha que vai deixar de ser homem. Não vai, não. Vai lá que você está protegendo a sua saúde. Com todos esses benefícios, esses exames, tudo, isso faz você viver mais, beleza? Então, gente, só uma coisa, antes de eu falar das considerações finais, tem mais contribuições da física para a saúde, mas é que eram tantas que eu escolhi só algumas, né? Porque senão ficaria, não daria tempo. Por exemplo, eu vou falar brevemente aqui só o ultrassom. O ultrassom foi desenvolvido em 1917. O ultrassom, ele é uma onda mecânica, ele se propaga no material. Quem emite esse tipo de som? Morcegos,
golfinhos, eles conseguem se ecolocalizar. O cara emite um som, o som bate no objeto, volta, ele sabe, opa, tem alguma coisa ali na frente. Então, em 1917, um cidadão britânico, acho que é britânico, um físico, ele percebeu isso e conseguiu produzir o primeiro sonar. Esse sonar foi usado na época da Segunda Guerra para identificar submarinos no fundo do oceano. O sonar jogava uma onda sonora, batia no submarino, voltava, opa, tem um submarino ali. Os sonares são utilizados hoje, por exemplo, na pesca. O cara vai passando com o barco dele, o sonar vê, opa, tem um cardume de peixe. Ele baixa a rede na pesca, em alto mar, no mar, certo? E também uma evolução disso para fazer imagens, ultrassom. Então, desde imagem de bebê, como nós estamos falando da saúde, o ultrassom é usado para fazer o ecocardiograma. Tem alguns exames de coração que faz com ultrassom também, beleza? Só que tem outro nome, o médico às vezes nem sabe que é isso, mas utiliza ultrassom. Então, o ultrassom é bastante utilizado na área de saúde, mas eu nem falei porque não haveria tempo hábil para ficar acrescentando mais e mais e mais coisas, né? Então, saibam, o ultrassom, que é um evento super importante do século XX, é uma contribuição para a saúde, para a indústria, né? Em vários campos. Ele ajudou. Foi para a guerra também, mas é algo bastante importante. Gente, eu vou para minhas considerações finais. Então, a ideia é o seguinte: a ciência física, por meio de físicos, engenheiros, matemáticos e químicos, certo? Não é só físico, qualquer um, sabendo conhecimento. Tem gente que até nem é da área de ciência e dá contribuição também. Contribui construtivamente na área de saúde. Os equipamentos construídos a partir desses conhecimentos permitem diagnósticos mais precisos. Outra coisa, os equipamentos permitem tratamentos menos invasivos. Por exemplo, no caso da radioterapia, você não precisa cortar para tratar um tumor na próstata inicial, certo? Então, é uma invenção do raio-x. A partir do raio-x você consegue chegar nisso, certo? Isso é do final do século XIX. O raio-x foi inventado em 1895. 125 anos depois, tem gente fazendo radioterapia, se curando sem precisar um único corte. Os dispositivos permitem a integração das pessoas, por exemplo, no uso de lente. Quem usa óculos e tudo mais, puxa, integrou as pessoas. Não é verdade? O cara está integrado na sociedade. No caso do ultrassom, só uma coisa a mais. No caso do ultrassom, o cara consegue saber o sexo do bebê, né? E comprar roupa verde, azul, ou sei lá que cor que queira, que tem mãe que gosta de fazer isso, né? E consegue ver muito mais coisas, né? Então, de certo modo, isso contribuiu muito para a medicina e para as áreas correlatas, para a fisioterapia e outras áreas correlatas da área de saúde. Veio a somar, certo? Então, essas áreas que são fundamentais no mundo atual, a área da saúde que é fundamental, ela recebe um grande suporte da ciência e engenharias. Sem isso, ela não estaria na altura que está. Gente, eu agradeço a Faculdade Anhanguera, campus de Pirassununga, a diretoria e o coordenador, o Raiber, que está aí assistindo, pelo apoio, né, na realização dessa palestra. Tem aqui o meu contato, alan.gualberto@anhanguera.com. Se alguém tiver alguma dúvida assim mais elaborada, sei lá, se não tiver no meu alcance, né, eu vou pesquisar e pode mandar um e-mail, a gente vai trocando ideia e vai tentando chegar em uma resposta juntos, beleza? Eu encerro minha apresentação aqui. Eu agradeço a presença de todos. Foi um prazer falar com vocês, um pouquinho disso, falar que ciência, engenharia é muito importante, né? Principalmente nessa época que nós estamos vivendo de pandemia e tudo, e que para os diagnósticos a ciência contribui bastante, né? É altamente relevante. Então eu faço essa apresentação para que quem não tinha conhecimento, para que saiba que tem bastante ciência por trás da medicina.
e que os tais avanços da medicina, na verdade, são avanços do conhecimento humano, porque são várias áreas correlatas que permitem à humanidade avançar para que chegasse no nível que está. Na área de saúde, na palestra passada eu falei sobre ciência dos materiais, né, e como isso mudou o mundo também. Então, isso tudo está interligado. Meus caros, muito obrigado. Eu vou ficar um tempinho aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade. Beleza, Raiber? Muito obrigado. Ok, professor, muitíssimo obrigado. Pessoal, alguém está com alguma dúvida para fazer o professor? Alguma colocação? Por favor, fiquem à vontade. Muito boa a palestra, viu, Jaime? Muito boa. Obrigado. Lima. Muito Mas aí do obrigado. professor, né? Pessoal, então, mais uma coisa que eu ia falar para vocês, nos grupos, seja já o pessoal de Leme, seja aqui de Pirassununga, o link para fazer a inscrição, tá? Para passar os dados para conseguir fazer o certificado de vocês já foi passado, tá? Então, por favor, conversem, já seja com o professor, se foi o professor que passou para vocês o link para entrar. Se vocês entraram pelo Instagram, vocês me cobram por lá pelo Instagram, eu passo o link para vocês fazerem também a inscrição por lá, o link, né? E, pessoal, então é isso. Alguém está com alguma dúvida, alguma colocação? Esse link aí você vai mandar para a gente agora aqui mesmo, Jaime? Quem que está falando? Júnior? Júnior? Júnior. É o Júnior. Ô, Júnior, eu mandei lá para Lemes. Júnior de Lemes, não é? É isso? Não, o irmão da Monique. Ah, tá. Eu mandei aqui no grupo os representantes, tá? Aí cada representante vai estar mandando para cada um de vocês, tá bom? Nos grupos que você esteja no WhatsApp, Belezinha, brigadão. tá bom? Nada. Mais alguém? Mais alguma coisa? Olá, boa noite. Tudo bom, Raiba? Boa É o noite, tudo Reinaldo. bem? Tudo bom, professor Ô, Alan? Rinaldo. Ô, Reinaldo, tudo Tá bem? joia? Só fazer Joia. tranquilo, só fazer um comentário que o senhor acabou de falar aí, no final da palestra aí. Um fisioterapeuta, eu vi hoje a matéria, né, que ele é formado também em engenharia, nessas bombas da UTI para a pandemia, que está Certo, sendo comprado lá fora. Ele certo. desenvolveu hoje não, essa semana já liberou 5 para o Ó, que bacana, nosso país aqui. que bacana. Parece que já está sendo estudadas a empresa para poder fabricar já no Brasil essas bombas para substituir nessas máquinas da UTI para a pandemia aí, viu? Saiu Que hoje a bacana. matéria. Você vê como é interessante. Às vezes o cara que é da área de saúde, Reinaldo, ele vai estudar um pouco de engenharia e ele acaba chegando nisso. Só para você ter uma Então, ideia. mas só que ele também é formado em engenharia, ele também é engenheiro. Engenharia, é E ele se lógico. formou em fisioterapeuta. E ele E, desenvolveu essa bomba, né? Que ele colocou um filtro. O que que acontece? Então, o ar agora é passado, por exemplo, nesse filtro e retorna para a pessoa. Não sai mais para os médicos que estão em volta. é um sistema fechado, né? Então não Fechado. contamina. Ah, Desenvolvido, que então, tá bacana. patenteando, Você vê. e ele já desenvolveu, já fez as 5, já tem 5 já Ah, fabricados já nas UTI do nosso ó, Brasil ó, aí. você vê, conhecimento de fenômeno dos transportes, tem física, matemática, tudo envolvido aí. Então, Exatamente. Então, acabou de falar do engenheiro, ó, áreas o engenheiro específicas, está por trás disso, é importantíssimo, né? Tá? só isso, Muito obrigado, viu, só Reinaldo, para pela sua complementar o senhor, eu vi isso hoje. Tá, obrigado, viu, Reinaldo? De nada, Valeu. teacher. Boa noite, valeu, obrigado. Parabéns. Muito obrigado, Reinaldo. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite. E É o Ed. parabenizar, né? Muito obrigado. Parabenizar aí pela palestra aí. Muito obrigado aí. Obrigado, Ed. Muito obrigado, viu? Povo, então eu acho que eu vou encerrando por aqui. Se alguém tem alguma dúvida, o e-mail está aí, o Raiber vai disponibilizar no YouTube. Entre em contato por e-mail que a gente vai conversando. Tudo bem? É Beleza, isso Raiber? mesmo, professor. Obrigado, É boa isso aí, noite a professor. Então, muitíssimo todos. obrigado. Beleza.
Pode Boa falar. noite a todos. Fala, Thiago. Só o Thiago desculpa. fala. Não, só tô tranquilo. Tranquilo? Falou, Thiago. Então, beleza, Raider? Beleza, então, obrigado, viu? Boa noite para todos. Raider. Obrigado pela palestra e parabéns. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Você desliga, eu desligo, né? Então, Eu vou paro desligar. aqui. Com licença, muito